Que bênção, que alegria, que prazer estar novamente com você. Este é o nosso 23º encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. E eu aproveito esse momento para mandar um abraço para você, que tem nos acompanhado em todos estes estudos, em todas estas lições, nestes encontros, para você, para a sua família. Que Deus continue com a sua bênção sobre você, sobre a sua casa. Deus seja louvado por isso. O estudo de hoje está relacionado com o dia da expiação. Você se lembra que no santuário terrestre, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, não é mesmo? Após fazer a expiação no santuário, no lugar santíssimo, ele voltava para o pátio e fazia a transferência dos pecados, isso tudo simbolicamente, evidentemente, para o bode Azazel, que seria enviado ao deserto, onde permaneceria até sua morte. Semelhantemente, Satanás ficará no deserto durante um longo período de anos. Pela palavra de Deus, aprendemos hoje que este evento da expiação no santuário está relacionado com o milênio e também com a destruição final de Satanás, quando Jesus, o verdadeiro sacerdote, transferirá os pecados dos salvos sobre o verdadeiro autor do pecado, Satanás. Em nosso último encontro, aprendemos que após o fechamento da porta da graça, o derramamento das 7 últimas pragas, acontecerá a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Mas e depois da segunda vinda de Cristo? Quando os salvos forem para o céu, o que acontecerá? Acontecerá o milênio. E o milênio é o período durante o qual diversas coisas importantes acontecem ou acontecerão. O milênio é um espaço de tempo de 1000 anos que ocorre entre a segunda vinda de Cristo e a criação do novo céu e da nova terra. Nesse período, não haverá nenhuma pessoa para ser tentada. Por isso o Apocalipse diz que Satanás será preso por uma cadeia por 1000 anos. Será uma cadeia de circunstâncias, uma vez que sua obra principal é tentar, e como não haverá ninguém para ser tentado, então ele não terá atividade alguma. Durante o milênio, enquanto Satanás estará preso na terra desolada, os salvos de todos os tempos estarão com Jesus. Pela graça de Deus, eu estarei lá. Pela graça de Deus, você estará lá. Deus seja louvado. Nesse período de 1000 anos, a terra fica completamente desolada. A terra ficará completamente sem vida. O profeta Jeremias viu em visão a terra desolada durante o milênio, vazia, sem forma, sem luz, tremendo, terrível, sem vida alguma. Veja o seguinte, nesse período de 1000 anos, os ímpios estarão todos mortos sobre a face da terra, Satanás sozinho na terra desolada, e os salvos de todos os tempos, todos no céu com Jesus. A pergunta é, o que farão os salvos no céu durante 1000 anos? Ficarão sentadinhos numa nuvem branca tocando harpas? Não, certamente não. Durante esse período no céu, haverá uma atividade intensa, porém não cansativa. Será mais ou menos como quando estamos fazendo algo que gostamos muito. O tempo passa rapidamente e não sentimos cansaço, mas será melhor do que isso. Porque aqui nesta vida, quando estamos fazendo algo que amamos muito, ainda assim cansa um pouco, mas cansa. Lá não haverá nenhuma espécie de canseira e enfado. Qual será então a atividade? Os santos julgarão o mundo, diz Paulo em Coríntios. E mais, numa das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, Jesus diz que o vencedor assentará com ele no seu trono, para com ele governar, reinar, julgar. Vamos, pela graça de Deus, analisar cada vida, e tudo está registrado fielmente nos livros de Deus. Vou dar um exemplo a você. Vamos pensar que um líder religioso que admiramos muito não esteja na eternidade, não esteja no céu. Vamos perguntar, por que tal pessoa não está aqui?
Os livros responderão. Nos livros de Deus estão relatados os motivos pelos quais agimos, falamos e pensamos. Até nossa omissão está registrada nos livros dos céus. Porque um irmão ou uma irmã que achávamos que estaria no céu não está? Vamos analisar os livros. Teremos todas as respostas. Ao lado de cada nome daqueles que rejeitaram a salvação, será colocada uma sentença de morte. Embora o período de 1000 anos pareça longo, não é. Passará rapidamente, porque além de ajudarmos o Senhor no julgamento daqueles que não quiseram aceitar a salvação, daqueles que rejeitaram a graça de Deus, nesse período vamos também desfrutar das maravilhas que Deus está preparando para aqueles que o amam. E olha, Paulo diz que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nem jamais subiu ao pensamento do homem o que Deus está preparando para seus filhos e para suas filhas. Bem, finalmente o milênio termina e então outras coisas importantes acontecem quando do término do milênio. Primeiro, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, ela desce do céu, enfeitada, ataviada, adornada como uma noiva. Os ímpios de todos os tempos ressuscitam. 2 multidões incontáveis. Uma multidão dentro da cidade com Jesus. Quem são? São os salvos de todos os tempos. Os que aceitaram o plano de salvação, que aceitaram o oferecimento da graça de Deus. A outra multidão fica fora da cidade. Quem são? São os ímpios, os perdidos de todos os tempos. Eles ressuscitam não para terem outra oportunidade, mas para receberem a condenação. Serão condenados não porque sejam maus, mas porque não aceitaram a graça de Deus. Preferiram seguir a Satanás. Por isso, irão com ele para o fogo final. Antes, porém, de serem destruídos, os ímpios serão liderados pela última vez, pelo mesmo líder que dominou suas vidas nesta terra, Satanás. Motivados pelo grande enganador, os ímpios tentarão tomar a cidade. E o Apocalipse diz: desceu fogo do céu e os consumiu por completo. Descerá fogo do céu e os consumirá. O profeta Malaquias diz que não lhes sobrará nem raiz e nem ramos. A raiz é Satanás, a antiga serpente, também conhecida como Diabo e Satanás, não é? Os ramos são todos os seus seguidores de todos os tempos. Lembra você que não haverá um fogo eterno a queimar para sempre e eternamente. O fogo, chamado eterno, durará o tempo que durar o pecado. O pecado é o combustível para o fogo eterno. Quando terminar o pecado, o combustível, terminará também o fogo. Certamente Satanás será o último a ser destruído. Saiba que esse mesmo fogo que destrói os ímpios também purifica a terra. Todas as obras serão destruídas. Nenhuma cidade permanecerá. Nem Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem Curitiba, nem Maringá, nem Florianópolis, nem Porto Alegre, nem Nova York, nem Paris. Cidade alguma permanecerá. Tudo será completamente destruído. Por quê? Porque Deus limpará o planeta pelo fogo, através do fogo, de todas as ações, de todas as obras humanas. Este planeta voltará a ser o que era o Jardim do Éden antes do pecado. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Nunca mais ficaremos doentes. Nunca mais teremos que vender uma propriedade. Nunca mais ficaremos cansados, nunca mais ficaremos tristes, nunca mais nos separaremos, nunca mais morreremos, nunca mais. Amém? Amém e amém. Quero falar um pouquinho ao seu coração agora. O inimigo tentou frustrar o plano de Deus no Éden. Porém, Jesus, o Cordeiro de Deus, deu sua vida preciosa para que um dia pudéssemos voltar ao lar. Pudéssemos plantar vinhas e comer do seu fruto. Pudéssemos construir casas e nelas morar. Amigo, amiga, esse dia está chegando e eu quero estar lá. E você? Você também quer estar lá? Talvez você esteja perguntando agora:
Mas o que é que eu preciso fazer para estar lá? É simples. Aceite o plano divino. Sonhe com a nova terra. Não permita que o inimigo iluda sua mente com as coisas passageiras desta vida, com os prazeres transitórios do pecado. Vou contar uma história para você. Lá em Sorocaba existe um rapaz chamado Lino. Ele era um dos torcedores da torcida Gaviões da Fiel, que é uma torcida do Corinthians. E um dia uma noite voltando de um evento, ele entrou num ginásio que estava muito iluminado, viu pessoas bem vestidas, ouviu o quarteto Arautos do Rei e ficou, esperou e ouviu a minha pregação. E eu estava pregando sobre o milênio. O Lino ficou encantado com aquilo, nos procurou depois, nós conversamos. O Lino deixou toda essa vida de preocupação com o futebol, com outras coisas, com tantas coisas. Tornou-se um adventista do sétimo dia. E hoje o Lino é um dos líderes de uma igreja lá em Sorocaba. Deixa para lá essas coisas desta vida, procure Deus. Procure as coisas de Deus, deixe Deus tocar o seu coração, fale com Ele agora, que aceita a salvação, Ele cuidará de você e levará você para a eternidade. Se for este o desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, porque durante o milênio podemos, pela Tua graça, estar com todos os salvos no céu. Louvado seja o Teu nome, porque depois do milênio podemos estar pela Tua misericórdia dentro da cidade e não fora com os ímpios. Deus querido, se houver algo em nossa vida impedindo que vivamos com Jesus, tira da nossa vida, por favor. Aceita a nossa prece. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, por hoje é só. Chegamos ao final deste encontro, mas temos um próximo encontro marcado já, está bem? E eu espero você. Até lá!